Isso aí, meu filho. Vamos Vamos embora. juntos, vamos juntos. E o Banco Central abriu uma investigação interna sobre a condução do caso Master no banco, né? O objetivo é verificar eventuais falhas no processo de fiscalização e liquidação extrajudicial da instituição financeira. A auditoria sigilosa começou logo depois da liquidação do banco no ano passado. E essa abertura de sindicância foi decretada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e está sendo conduzida de forma independente, Reinaldo. Tem muito a ser explicado, né? Até ontem, notícia de que o Roberto Campos Neto, na gestão anterior, já sabia de tudo que estava acontecendo, mas preferiu deixar o pepino para a próxima gestão, né? Olha, veja só, eu não tenho elementos, né? Chegar aqui, já tretei com algumas avaliações que o Roberto Campos Neto fez da economia no passado. Acho que muitas vezes foi para fora do país, fez comentários sobre economia que me pareceram absolutamente impróprios e, portanto, não tenho especial simpatia por determinadas abordagens que ele fez, mas não tenho elementos para dizer ainda, e acho que ninguém tem, que foi omisso. Agora, o Diego, como é que isso aconteceu? Isso eu tenho insistido nesse aspecto desde sempre, seja nesse caso, seja em relação aos fundos, aí a Comissão de Valores Mobiliários. O Haddad até deu uma entrevista aqui ao UOL há alguns dias e disse que queria aumentar o que ele chamou de perímetro de atuação do Banco Central, para que tenha mais interferência e possa acompanhar mais a questão dos fundos. O fato é o seguinte, querido, existem regras, né? O Banco Central é autônomo, portanto, uma vez aprovados os diretores pelo Senado, o Poder Executivo não se mete lá, né? Definem tudo, né? Está em curso, inclusive, a autonomia financeira do Banco Central, em curso, está em debate, né? Agora, existem regras. Como é que aconteceu? Se você descobre, depois de algum tempo, que um banco, qualquer que seja, Master ou outro qualquer, tem uma alavancagem desse tamanho, depois você vai ver, tem lambança com título. Quem é que está acompanhando isso? Veja, de novo, eu tomo muito cuidado, para quem acompanha a minha trajetória no debate, eu, claro, havendo as questões de polícia, eu trato delas da maneira como eu acho, né? Eu não me comporto como tribunal, acusando e não sei o quê. A minha abordagem é muito mais uma abordagem de natureza política, me interessam muito mais as questões políticas, as questões ideológicas, embora as questões de polícia sejam importantes muitas vezes, né? Mas eu sempre tomo muito cuidado, porque eu já vi no passado pessoas destruídas, demonizadas, e depois, quando se foi ver, não era bem aquilo. Então, tomo muito cuidado com isso, nessa questão penal. Agora, não tem como. Alguém falhou. Alguém falhou. A autoridade não existe para isso. A autoridade monetária, na parte que compete à fiscalização, não existe justamente para falar: opa, tem algum problema aqui. Como é que não se percebeu? Se houve dolo ou não, aí é uma questão a ser apurada. O Banco Central até está falando: olha, nós não estamos querendo produzir caça às bruxas. Acho bom que não se produza caça às bruxas, né? Tem dois servidores do Banco Central afastados, né? Estão fora agora, Belini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, né? Ambos ligados ao Departamento de Supervisão Bancária, né? Entregaram os cargos. E se supõe, quando eu entregar os cargos, eu vou dizer: olha, parece que o nosso setor pode não ter atuado direito aí. Houve dolo, houve distração, houve o quê? Né? Mas também há de se perguntar se os instrumentos que existem para avaliar a saúde dos bancos, para avaliar aí já indo para a Comissão de Valores Imobiliários, para avaliar o modo como os fundos se comportam, acho que essas regras ou falham ou são um pouco frouxas.
porque senão não teria acontecido. Quer dizer, o que não é possível é, de repente, chega e diz: olha aqui, olha o tamanho desse troço. Né? Então, sim, é preciso investigar internamente, sabendo que existe uma investigação que está em curso na Polícia Federal, compete à Polícia Federal, no que houver de ação criminosa, fazer apuração, né? Competirá ao Ministério Público fazer a denúncia quando tiver essa coisa concluída. Né? Agora, no âmbito administrativo, né, é preciso que se tome alguma providência. Um. Dois, concordo com a Haddad quando diz: precisamos entender como é que a gente interfere mais, como é que o Banco Central amplia a sua atuação. E até ele sugeriu ao Galípolo que faça uma espécie de consulta pública, que faça um debate, porque, claro que essas coisas estão mal paradas. Né? Porque você não pode ter um sistema, estou falando em tese sempre, você não pode ter um sistema que dependa apenas do bom comportamento das pessoas. Né? Muito se fala, a literatura sobre isso é gigantesca na área política, né? Nós temos de ter um sistema de confiança, então, no sistema de confiança, eu parto do princípio que as pessoas estão atendendo às regras. Não, muito bem, eu acho que tem sempre uma esfera que depende desse espaço de confiança. Mas é preciso que você tenha os botões vermelhos para que sejam acionados quando se identifica alguma coisa estranha. Né? E se identifica alguma coisa estranha, então não pode chegar a 40 bilhões, se identifica alguma coisa estranha com 2. Opa, tem algo estranho aqui. Reitera na estranheza. Então é preciso que se tomem providências. Que as providências não foram tomadas, mas isso é um dado, né, Diego? É um dado da realidade. Então poderiam ter sido tomadas antes. Não estou... o Roberto Campos Neto deixou rolar. Isso daí, acho que é preciso que se faça apuração para se saber. Né? Os 2 diretores agora afastados, na verdade, eram pessoas venais. Não tenho elementos para isso. Absolutamente não tenho elementos para isso. E acho... Minha imagem congelou aqui. A imagem congelou e descongelou agora, mas a gente estava te ouvindo. Descongelou, pode continuar. Então. Ok. Não tem elementos para isso, acho que ninguém tem. Agora, que é preciso avançar na seara? Mas também é preciso avançar, não só, olha, esse é responsável, eu quero saber o seguinte: se as regras que estão em curso são regras eficazes. Eu ousaria dizer que não. Isso sim. Isso aqui não vai nenhuma acusação de caráter criminal. Me parece que as regras são frouxas demais. Seja, então, para os bancos, né? Seja para essa área dos fundos, que quando a gente olha, me parece que as coisas caminham para lá. Né? Verdade. E até o Haddad, nós temos aí, se manifestou a respeito. Falou, né? E ele falou sobre o Gabriel Galípolo, tinha noção, tinha consciência do tamanho do abacaxi que herdou do antecessor, em referência ao Roberto Campos Neto. Ele disse que a gestão do Galípolo não demorou a atuar no caso Master. Ele falou também que sabe porque acompanhou de perto, tomou conhecimento logo nas primeiras semanas da gestão do Gabriel, da gravidade da situação, e o Galípolo tomou todas as providências necessárias, que ele tem total clareza de que ali é a maior fraude bancária, possivelmente, da história do Brasil, disse o Haddad em entrevista ao portal Metrópolis. Reinaldo. Uma fala importante, sem dúvida, agora um pouco preocupante também, porque aí nós retomamos a questão inicial. Nós temos o ministro da Fazenda dizendo: o Galípolo chega e tem ali um pepino gigantesco. Aí ele diz: eu acompanhei de perto. Cumpriria perguntar: desde quando? E por que é que não se tomou, então, providência antes? Porque o Galípolo, ele também, durante um tempo, ele era diretor do Banco Central na gestão do Campos Neto.
Veja, a gente não pode. Tem certas coisas que, se elas afrontam a lógica desse jeito, é preciso que a gente comece a perguntar. Então, eu devo supor, a partir dessa fala, e eu não desconfio do que o ministro está falando. Não desconfio, não estou aqui botando em dúvida a seriedade do Galípolo, nada disso. Mas desde quando se tem alguma notícia? Então, o Banco Central é uma caixa preta? É uma caixa preta que depende de alguém que acenda a luz? Que depende de alguém que a decifre? Você entendeu meu ponto? Tá. Então, nós ficamos na dependência, tendo um Banco Central autônomo, de um diretor, agora presidente, que resolva meter o pé no freio e falar: opa, peraí. Isso tudo estava onde antes? O Haddad está dizendo: tirem o Galípolo dessa história, porque ele, na verdade, é o médico que está corrigindo. Ele é o que está corrigindo a lambança. É isso? Mas por que não se corrigiu antes? Veja, eu não vou questionar a autonomia do Banco Central, não entro mais nesse debate. Até porque, com a devida vênia, sempre se é autônomo em relação a alguma coisa. Nesse caso, o Banco Central é autônomo em relação a quem? E isso poderia render um debate formidável. Mas então, a forma dessa autonomia também precisa ser repensada. Reinaldo defende o fim da autonomia do Banco Central. Não, não estou defendendo o fim da autonomia do Banco Central. Eu quero saber se um Banco Central autônomo, essa é a pergunta. Eu quero saber se um Banco Central autônomo fica na dependência da boa vontade e dos bons propósitos de quem o comanda, sem partir do princípio de que o Campos Neto tivesse maus propósitos. Não estou partindo desse princípio, eu não sei. Mas essa avaliação é uma avaliação que pode ser complicada. Porque amanhã, e se tem um outro que vai presidir o Banco Central e que então não tem essa mesma disposição do Galípolo, que asseverada pelo ministro, e me parece correto, de chegar à verdade das coisas. Como é que a gente faz para que a instituição não dependa de pessoas? Em certa medida, toda instituição depende de pessoas, claro. Travessão importante, estamos vendo nos Estados Unidos. Quando um presidente chega e decide afrontar o estabelecido, o combinado, aquilo que depende só da relação de confiança e que não tem freios institucionais, o presidente daquela que era a maior democracia do mundo pode se comportar como um tirano e, portanto, a democracia americana está com problema. Porque o sistema por si não consegue dar conta de alguém com impulsos tirânicos. Fecha a travessão, voltemos. Como é que a gente tem, então, um Banco Central que não fique na dependência da boa vontade de um diretor, de um presidente fazer a coisa certa? Sim, Galípolo não tem nada com isso, mas quem tem e como é que poderia ter um Banco Central, porque é autônomo, e ninguém pode chegar lá e falar assim, está demitido. A coisa seria muito complicada. E é até bom que não seja assim, que você não possa demitir por qualquer coisa. Agora, então é preciso que se repense essa autonomia. Mantenha essa autonomia, mas então a autonomia tem que ser uma autonomia mais responsável. Acho que eu fui bem claro sobre a questão. Claríssimo. E o governador